Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 642, não vamos gravar só mais esse, porque nós precisamos nos resguardar um pouquinho. Uma dorzinha nos rins, então essa dorzinha, graças a Deus que nos é dada a oportunidade de desfrutar de algumas dores de vez em quando, porque médium, trabalhador na seara do mestre, ele não pode assim se ver livre de alguma coisa que o importuna, né? Os trabalhadores na seara do mestre, eles têm que ter algo para que os prendam à oração, à disciplina, à paciência. Porque enquanto está ali doendo aquela região no teu corpo, você está orando, você está tendo paciência, né? Agora, o médium, quando você pergunta assim para o médium, como que você está? Se ele disser assim, eu estou ótimo, eu não tenho problema nenhum, estou uma maravilha, médio, viu? Aqui no corpo físico. Porque os bons espíritos, eles podem dizer, eu estou ótimo, porque eles têm como realmente, eles têm, né? Mas médium não pode dizer, eu estou ótimo. Mas dizer que está ótimo não é ser otimista. Você vai querer ser otimista mentindo? Você vai começar mentindo. Existe um ditadinho mais ou menos assim, gente, ó. Tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Então nós nós não temos o direito de mentir para as pessoas e para nós. Porque você diz assim, eu estou ótimo. Você está bem? Estou ótimo. Mas o que o médico vai dizer então? Oi Luiz, como você está? Graças a Deus, bem. Você sabe que graças a Deus, bem, é porque tudo encontra-se nos desígnios das leis de Deus, tudo no tempo de Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, estou bem melhor. Graças a Deus, bem. Agora olha a diferença. Luiz, como você está? Estou ótimo. Mas o Luiz não está ótimo. O Luiz está aqui sentado, mas está retorcendo de dor. Enganou uma pessoa e também se enganou. Então por que não agir corretamente? Graças a Deus, bem, é diferente. Estou ótimo. A gente tem que saber, gente, até usar essas colocações, porque senão, mal usadas, a gente peca. No bom sentido, né? Então, mas vamos continuar aqui. Nós vamos gravar só mais esse, só para repouso do corpo físico. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Nós terminamos o vídeo anterior falando a respeito. Olha a resposta dos bons espíritos. Pergunta novamente. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Né? Quer dizer, as faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos. A pessoa adentrou a casa espírita, se tornou um espírita, ele pode também se manifestar uma loucura dele. Olha a resposta.
não mais do que qualquer outra coisa. Olha só que resposta. Quer dizer, poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa. Viu só? Não mais do que qualquer outra coisa. Então, a mediunidade, em momento algum, ela causa a loucura. Existem as predisposições, mas aí já é diferente. Então, olha só para você ver. Em virtude de fraqueza cerebral. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. É óbvio que a pessoa predisposta, né? A pessoa que é predisposta a um desencadeamento, não é também a mediunidade que vai desencadear a loucura. Milhões de outros fatores também desencadeia naquela pessoa e nas pessoas, né? A loucura. Então, por exemplo, olha só para você ver como são as coisas. O fanatismo. O fanatismo, quantos milhões de pessoas que de outras denominações religiosas fanáticas, que elas são tão fanáticas, mas tão fanáticas, que elas brigam com as outras pessoas. Agora, na origem de toda a causa, há a mediunidade em um estado de desequilíbrio, que é o processo obsessivo. Porque você acha que aquela pessoa ali é uma pessoa fanática, é uma pessoa obcecada, né? Que por detrás dela não há ali alguns espíritos aproveitando daquele desequilíbrio moral, daquele desequilíbrio intelectual daquele indivíduo? É óbvio que há. Então, olha só para você ver. Em virtude da fraqueza cerebral, é onde entra a predisposição. A mediunidade não produzirá a loucura. A mediunidade não produzirá. Quando esta já não exista em germe. Então, mas você observa que mesmo quando a loucura já existe em germe, quando a loucura já existe em germe, não é a mediunidade, não é as faculdades mediúnicas que a torna louca. Não é a faculdade mediúnica. E sim a predisposição, os germens que ela já traz, que mediante aquele processo de excitação de segundos e terceiros que as pessoas podem não ter conhecimento, né? Então, a partir daquele momento, desencadeia. Então, olha só para você ver onde eu quero chegar. O psiquiatra que tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele
o diagnóstico dele é diferente do psiquiatra que não possui conhecimento da justiça divina. O psiquiatra que não tem conhecimento dos desígnios das leis divinas através da doutrina dos espíritos, tudo quanto é tipo de transtorno, ele diz assim, esse paciente, ele é portador de uma esquizofrenia. Ele é um esquizofrênico. Se nós pararmos para analisar, de acordo com o conhecimento que ele tem, que ele aprendeu na faculdade de psiquiatria, vamos pensar assim, ele está certo. Ele está certo, porque todo mundo encontra-se em nível evolutivos. É o nível evolutivo dele. Porque ele aprendeu aquilo que, de fato, tudo caracteriza esquizofrenia. Né? Mas um dia, perguntaram ao Chico Xavier, Chico, não precisa acreditar em mim não, recorra ao Pinga Fogo, escreve aí, ó, Pinga Fogo, 1971 e 1972, digita lá no Google que você vai assistir o Chico comentando a respeito desse assunto também, dentre outros vários. Chico, o que é a esquizofrenia? Aqui, a esquizofrenia para o plano espiritual, a espiritualidade, como ela define a esquizofrenia? Ele disse assim, ó, que a esquizofrenia é o suicida após o homicídio. Muitas vezes duplo, às vezes até triplo. É o suicida após o homicídio, duplo ou triplo. Aí você entendeu isso? Na existência passada, vamos usar esse termo assim. Na existência passada, a mulher, a esposa, pegou o marido dela traindo ela. Ela revoltada, ela estava armada, ela pegou, foi no marido dela, naquela mulher e se suicidou. Então, nas próximas existências são sequelas. Nas próximas, isso é abreviando, porque ela, como suicida, sofre mais nas regiões umbralina, décadas. Mas vamos abreviar a história. Onde ela retorna ao corpo físico e é tida como uma esquizofrênica pelos psiquiatras, mas pelos psiquiatras que não têm conhecimento dos desígnios das leis divinas, de acordo com a doutrina dos espíritos. Agora, o psiquiatra espírita, ele já trata aquela pessoa que é tida por todos e por muitos como esquizofrênica, já trata de uma forma totalmente diferente. Se você o interroga, doutor, o senhor acha que o caso desse paciente aqui, ele é um esquizofrênico mesmo? Bem, ele não pode ser omisso. Bem, tudo caracteriza-se que sim, mas vamos tratar de uma outra forma e tal, e tal, e tal. Há algumas terapias, passe, né? No hospital psiquiátrico tem passes, tem água fluidificada. Vamos. Então você observa que o diagnóstico de um psiquiatra espírita é diferente de um psiquiatra que não é espírita. O medicamento daquele que é espírita é diferente do que aquele que não é espírita. Mas o mais importante, gente, é entender que tanto um quanto o outro encontram-se na Terra obedecendo os desígnios de Deus.
de acordo com a evolução da humanidade. Enquanto a humanidade necessitar, aqui na Terra vai existir de tudo. É necessário. Você entendeu? Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Tudo é necessário. Tudo é necessário. Então, por isso que nós temos que ter paciência. Não adianta. Às vezes eu falo assim da paciência, eu não sou assim um exemplo de paciência não, sabe? Mas eu tenho um pouquinho assim, eu consigo tolerar algumas coisas. Já passei tantas coisas, gente, que eu acredito, com todo respeito, não desmerecendo ninguém, que eu acredito que outras pessoas não teriam aguentado. Mas eu agradeço tanto a Deus, porque foi tão bom para mim, e é tão bom para mim. Se eu disser a você que eu estou com uma cólica, eu não tenho vergonha de falar isso. Se eu disser a você que eu estou com uma cólica de rins agora nesse instante, que a minha vontade é de sair daqui agora e ir para o banheiro vomitar, você não acredita. O meu quadro clínico agora aqui inspira cuidado. Eu tinha que estar nesse exato momento numa UPA e às vezes até internado, porque e se eu estou prestes a ter uma parada dos rins? Mas eu tenho que ter paciência. Isso é bom para minha evolução. Não adianta a pessoa se apavorar. A pessoa apavora, complica. Isso já foi feito o teste. Olha só você ver uma coisa que eu vou dizer. Nós estamos fugindo aqui do assunto, não. Está dentro do assunto, só que as pessoas têm que raciocinar. Já foi feito um teste, acho que no Canadá. Pegaram nossa, eu esqueci o nome. Esqueci mesmo. Pegaram 2 homens, 2 profissionais da área, só que é assim, não permitiram que eles se conhecessem. Então pegaram um que era totalmente assim, emotivo, né, apavorado, e, meu Deus, eu tenho medo da morte, se essa cobra peçonhenta me picar, eu vou morrer, eu tenho que ir até o médico. E pegaram e armaram a situação para que uma cobra peçonhenta o picasse. E eles montaram a situação assim, uma distância assim, de uns 5 quilômetros de um hospital. Os cientistas montaram, só que ele não sabia que era uma montagem aquilo. Mas isso é tudo ciência, isso é pesquisa, isso é comprovado cientificamente. E a hora que a cobra injetou a peçonha nele, ele ficou apavorado. Ele, na hora, a adrenalina descarrilhou-se pela corrente sanguínea dele e o coração dele acelerou de uma tal forma, só que os cientistas estavam monitorando ele sem ele saber. Se os médicos, os cientistas não o socorressem, em questão de 5 minutos, ele tinha batido as botas, como se diz, né? Ele tinha morrido. Porque ele apavorou de uma tal forma que ele fez com que aquela peçonha é o veneno, ele fez com que aquela peçonha caminhasse por todo o corrente sanguíneo em menos de 5 minutos, devido à agitação, medo, apavoramento, aquela excitação.
fizeram com a outra pessoa que era um poço de calmaria. Aí o que aconteceu? Armaram a mesma situação. A cobra peçonhenta injetou a peçonha nele e ele calmamente, como se nada tivesse acontecido. Por causa dele assim ser tão calmo, 1 hora depois é que ele começou a sentir os efeitos da peçonha no seu organismo. 1 hora depois. Gente, isso é ciência. Eu estudo tudo isso. Então ele não ficou apavorado, não ficou com medo, ficou calmo, não descarrilhou-se adrenalina pela corrente sanguínea. Então a gente tem que ficar calmo. Dias melhores virão. Então, olha para você ver. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, é lógico que, existindo o germe, né, e existindo também a predisposição, existindo todos esses fatores que acabamos de dizer, o germe, as predisposições, então é preciso tomar-se uma certa cautela, porque, por exemplo, você não vai pegar uma pessoa que possui uma predisposição, né? Também uma pessoa que possui os germes. Você não vai pegar uma pessoa que possui transtornos neurológicos, né? Uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico, uma pessoa assim que não pode se relacionar com a sociedade, uma pessoa que é considerada assim um psicopata. Você não vai pegar uma pessoa dessa e colocar em uma mesa para trabalhar a sua mediunidade ali. Agora, é lógico que você não pode, você tem que usar-se de bastante bom senso nesse momento. Mas você não pode colocá-lo nessas condições, porque ali ele encontra-se na condição de um paciente, mas você não pode negar a ele uma assistência através do passe, através da água purificada. Você não pode negar a esses que são detentores desses germes e dessas predisposições, esses que são detentores de transtornos neurológicos e tudo mais, você não pode negar a eles o direito de assistir um trabalho doutrinário, onde o expositor ali, ao ler uma mensagem do Evangelho ou de um outro livro da doutrina, faça ali uma recitação da mensagem, né? Então, isso é o bom senso, isso é o conhecimento do presidente, do grupo, da casa espírita. Porque aquele que possui os germes, a predisposição, ele não pode nem frequentar a casa espírita. Aí já é falta de bom senso. Porque enfermo, todos nós somos enfermos. Só que cada um é em níveis diferentes, é em nível diferente, né? Pode ser que nós não temos predisposição, não temos germens nenhum, não trazemos germens nenhum, mas
perante a providência divina, às vezes somos assim muito mais perigosos, vamos usar esse termo, do que aqueles que trazem germens e predisposições. Às vezes somos muito mais perigosos do que esses outros. A gente não sabe. Então é onde a gente tem que usar o bom senso, a prudência, procurar entender que todos nós somos seres em processo de evolução, ninguém é melhor que ninguém, né? É preciso muita cautela, é preciso, enfim, é preciso muito amor mediante estas situações, mas entendendo que não mais do que qualquer outra coisa. Então, poderia a mediunidade produzir a loucura? Não, não mais do que qualquer outra coisa. Não parece que é fácil? É muito fácil, é só a pessoa raciocinar, né? Então agora nós vamos deixar para o próximo vídeo e vamos cuidar um pouquinho da saúde física, né? Que Deus nos ampare.